comissão aprova parecer favorável ao orçamento do Estado para 2016. Operações de circulação de petróleo passam a pagar ICMS no Rio de Janeiro. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Comissão de Orçamento da Alerj aprovou a proposta orçamentária do Governo do Estado para 2016. A previsão é de 80 bilhões de reais, 1 bilhão a mais do que o projeto encaminhado pelo governo para garantir as emendas apresentadas pelos parlamentares. O projeto vai ser votado em plenário na próxima segunda-feira. A comissão apresentou nesta quinta-feira, em reunião extraordinária, parecer favorável aos projetos de lei 928/2015 e 929/2015, referentes à Lei Orçamentária de 2016 e ao Plano Plurianual que define metas para os próximos 4 anos. Entre os setores que mais receberão investimentos, a educação se destaca com a estimativa de repasses na ordem de 21 milhões para universidades, 11 milhões e 200 mil para o DEGASE e 53 milhões e 600 mil para a Secretaria de Educação. Já o Departamento de Estradas de Rodagem receberá 300 milhões e o Ministério Público 88 milhões de reais. O governador assumiu um compromisso com a educação de, no ano que vem, pagar o enquadramento por formação. Isso equivale a média de 38 milhões. Está contemplado. As universidades que tiveram cortes, mas cortes muito superiores aos cortes de demais instituições, fundações, enfim, empresas, nós recompomos esse corte no nível normal de todas as secretarias e demais fundações. O DER na composição para as obras que já estão em andamento, que é importante que o Estado também conclua essas obras. Ministério Público, porque aprovamos na casa leis de despesa de pessoal que têm que ser pagas. A Comissão de Orçamento também aprovou proposta de emenda do deputado Luiz Paulo, que prevê o recolhimento de 3 novas taxas ao Plano Plurianual. A medida pode aumentar a receita do Estado em 2 bilhões e 500 milhões de reais nos próximos 4 anos. Também foi incluída a sugestão do deputado André Lazzaroni para que a comissão realize no ano que vem reuniões bimestrais com a Comissão de Programação Orçamentária e Financeira do Governo do Estado, a COPOF. Essa comissão recebeu as principais secretarias para discutir esse momento difícil que o Estado vem passando hoje. Mas o mais importante, estabelecemos hoje que a gente precisa fazer um controle maior, ter uma participação mais efetiva junto à Secretaria de Fazenda para acompanhar esses cortes que estão sendo feitos. E a partir do próximo ano, bimestralmente, o governo terá que vir a essa comissão para que a gente possa acompanhar mais de perto essas decisões de corte que o governo está fazendo. As propostas aprovadas na Comissão de Orçamento seguem agora para discussão no plenário. Foi instalada nesta quinta-feira na Alerj uma comissão especial para discutir o esquema de segurança dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro. A comissão será presidida pelo deputado Marcos Miller, na vice-presidência o deputado Zito e como relator o deputado Paulo Ramos. Segundo os deputados, os ataques terroristas em Paris deixaram as autoridades alertas para possíveis atentados durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Os parlamentares querem discutir propostas para garantir a segurança dos visitantes e atletas durante o evento. Temos que aprender a trabalhar com o real e o possível. O Brasil, infelizmente, tem acontecido aí números alarmantes, assassinatos, a parte de segurança. O Brasil tem muitos quilômetros de fronteira seca, né? É um país onde tem uma influência muito grande de estrangeiros e agora mesmo foi identificado em torno de 70 estrangeiros com documentações falsas, muitos com princípios de oriundos de segmentos militares. Nós não sabemos o que está acontecendo, então essa instalação vem em boa hora. Foi uma ideia minha, da minha equipe, dos meus assessores conversando, convidei o deputado Zito, Paulo Ramos, levei a ideia, amadurecemos e é mais do que justa. Tivemos agora um episódio lamentável na França, nos Estados Unidos, e a preocupação é grande, nós estamos recebendo pessoas do mundo inteiro e de repente está aí um número de terroristas aí, aterrorizando o mundo de um modo geral, e o Brasil não poderia ficar fora disso aqui, muito menos os parlamentares do Rio de Janeiro. Na primeira sessão plenária desta quinta, os parlamentares aprovaram a cobrança de ICMS nas operações de circulação de petróleo no Estado, desde a saída dos postos de extração. A alíquota cobrada será de 18%.
A proposta do deputado Luiz Paulo foi aprovada e segue agora para análise do governador. Veja as votações. Na sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram um projeto do deputado Nivaldo Molim, que cria os centros de estudos profissionalizantes para pessoas com autismo. Entre os cursos que devem ser oferecidos estão marcenaria, pintura, jardinagem, música, informática, entre outros. Os centros devem ter equipe multidisciplinar para atender às necessidades dos alunos. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Nós temos cursos profissionalizantes em São Gonçalo. Inclusive, o prefeito do município de São Gonçalo, Neilton Molim, se prontificou a ceder um espaço para o estado do Rio de Janeiro, para que a gente já possa, já de imediato, acomodar os autistas, a partir de 15 anos de idade. E o deputado Luiz Martins quer proibir a interrupção de políticas públicas que estejam sendo implantadas durante a troca de comando no governo do estado. O objetivo é preservar a continuidade dos programas. A exceção é para os casos que tenham uma justificativa legal ou manifestação de alguma comissão temática da Alerj. A matéria aprovada depende da sanção do governador para se tornar lei. Programas que dão certo, que pensam no cidadão, é obrigação com justificativa legal de dar continuidade. Já a deputada Marta Rocha quer alterar a lei que criou o sistema de monitoramento por câmera de segurança nas agências bancárias. A ideia é aumentar o tempo para armazenamento da imagem por até 2 anos para facilitar as investigações. A matéria aprovada segue para a sanção ou veto do governador. O deputado Luiz Paulo propôs a cobrança de ICMS sobre operação de circulação de petróleo dentro do estado desde a saída dos postos de extração. A alíquota cobrada será de 18%. A matéria aprovada segue para a análise do governador. O sentido dessa lei, desse projeto que foi aprovado em 2 discussões, é que haja possibilidade do petróleo ser cobrado o ICMS na origem, na produção, e não no destino, como é hoje, por um preceito constitucional. Isso a gente fica usando como alternativa à hipótese que o Supremo, de uma hora por dia, julgue o mérito da liminar que nós conseguimos contra a partilha do ROET-PE com todas as unidades da federação. Porque aí nós estaríamos perdendo nas 2 pontas. Perderíamos a ROET-PE e continuaríamos com o petróleo sendo taxado no destino. Seria a falência definitiva dos municípios do nosso estado e do próprio estado. E as operadoras de telefonia podem ser obrigadas a retornar a ligação caso a chamada caia durante atendimento ao cliente. Quem descumprir a regra poderá ser multado. O projeto do deputado André Siciliano foi aprovado e segue para a análise do governador. É uma obrigação já da Anatel, e a gente está trazendo para o Rio de Janeiro para regulamentar, que obriga, naqueles casos onde o cliente liga para a companhia de telefone para reclamar de um serviço e muitas das vezes fica 10, 15, 20 minutos, cai a linha. Aí retorna a ligação ao próprio cliente. Então a gente está obrigando as empresas de telefonia a retornar as ligações quando interrompida durante essas reclamações. O deputado Samuel Malafaia quer obrigar os terminais de ônibus a ter assento para idosos, pessoas com deficiência, gestantes e mulheres com crianças de colo. A proposta foi aprovada e retorna ao plenário para outra votação. Onde tem um terminal com muita gente andando para lá e para cá, tem que ter cadeira. E depois eu vou exigir também que tenha banheiro, que é uma vergonha o que está acontecendo nesse país. Está certo que a gente tem que economizar, tem que otimizar os custos, mas tem coisas que são fundamentais. Você não pode deixar um velho como eu em pé, esperando o ônibus, Você tem que dar uma condição de assentar para descansar e até melhorar a qualidade de vida. A pessoa vai entrar para o transporte mais contente porque descansou. Já os deputados Carlos Mink, doutor Sadinoel, doutor Julianelli, Flávio Serafini, Jorge Felipe Neto, Marta Rocha e Valdec Carneiro querem que o Estado crie um fundo para fomento da economia solidária no Estado. A proposta aprovada precisa passar mais uma vez pelo plenário. A economia solidária não é um mero apêndice da economia fluminense. Pode ser um dos eixos estratégicos do nosso desenvolvimento econômico. Portanto, ter uma lei estadual que cria um fundo de fomento aos empreendimentos solidários das mais diferentes características. Nós temos aí
pesca artesanal, temos bordadeiras, temos costureiras, temos agricultura familiar, temos bancos populares. Portanto, eu acho que é um passo muito importante para que o Estado reconheça, né, isto que não é meramente assim, um conjunto de feiras ou exposição de produtos, que são coisas muito importantes. Aprovado ainda o projeto de resolução dos deputados Jorge Pisciani e o Anderson Nogueira, que altera as regras para o Parlamento Juvenil, que é um projeto da LERJ que permite que alunos de escolas públicas tenham a experiência de ser deputados estaduais por uma semana. Entre essas alterações está a questão de ampliação do número de vagas. Os 3 municípios onde houver maior número de candidatos terá 2 ao invés de um só representante. A gente também coloca na lei as questões do uso da internet para a eleição, para a apresentação de projetos de leis, e também dobramos o número de projetos de leis que vão para o governador. Ao invés de 3, serão 6 projetos. Foram analisadas as emendas ao projeto da deputada Lucinha e do ex-deputado Domingos Brazão, que cria regras para a isenção do pagamento de pedágio aos veículos de proprietários que morem ou trabalhem no município onde está instalada a praça de pedágio. O dono do veículo deverá ter cadastro do carro na concessionária que presta o serviço. A matéria aprovada retorna ao plenário para nova discussão. O Estado pode passar a ter campanha permanente de incentivo à redução do consumo de água. A ideia é conscientizar a população e estimular a instalação de sistemas de captação e armazenamento e reutilização de água. O projeto da deputada Tânia Rodrigues foi aprovado e precisa passar mais uma vez pelo plenário. O deputado André Lazzaroni quer alterar a denominação da categoria funcional mais elevada dos agentes da Polícia Civil. O texto não cria novos cargos. O projeto foi aprovado em primeira discussão. E a deputada Marta Rocha quer que o governo crie um sistema de identificação balística para a elucidação de crimes. Entre os objetivos está a criação de um banco de dados para rastreamento de armas de fogo. O texto foi aprovado e precisa passar por outra votação. O Jornal da LERJ fica por aqui. Acompanhe a nossa programação também pelo site e pelas redes sociais. TV LERJ, o canal do povo fluminense.